Quando dois irmãos órfãos super inteligentes são adotados e se tornam nobres, eles crescem com um objetivo em mente: mudar o mundo e quebrar o sistema de classes que causa tanta desigualdade e sofrimento. Porém, mudar o mundo não é uma coisa fácil, então eles serão obrigados a sujarem as mãos para conseguirem o que querem. Galera, esse mês o canal passou por alguns problemas e por conta deles, muitas vezes o vídeo não chega nas pessoas, então eu peço o seu gostei aqui embaixo para apoiar esse vídeo e batermos a meta de 6.007 likes. Então bora dar essa força pro canal, galera, e se inscrever para chegarmos aos 250 mil inscritos. O anime começa com uma cena sombria de um garoto correndo desesperado até tropeçar e cair. Ele levanta e corre mais um pouco para se esconder, porém a pessoa que o perseguia estava logo ali. Em seguida, vemos o garoto amarrado em uma cadeira e dois homens olhando para ele, um deles com um sorriso sádico. Algum tempo depois é mostrado William James Moriarty lendo a notícia desse incidente e comentando com o irmão Louis. Então ficamos sabendo que se trata de um matador em série que tem meninos como alvo. Apesar da polícia não ter nenhuma pista, William consegue enxergar algumas no jornal. As profissões dos pais das vítimas eram um relojoeiro, um chapeleiro, um joalheiro, um cuidador de cavalos e um alfaiate. E esse último menino era um mensageiro, mas não se sabe a profissão do pai dele. Então William fala que uma pessoa só pode querer algo que possa ver, dando como exemplo o omelete que Louis faz, que ele gosta muito e sempre tem vontade de comer quando tá com fome. Mas por outro lado, os povos orientais nem sabem que esse prato existe, então ninguém de lá teria vontade de comer omelete. Para explicar o que isso tem a ver, William fala que as profissões citadas normalmente têm contato com pessoas da nobreza. Não se vê um nobre comprando carne no açougue, mas é comum que eles vão a uma joalheria para comprar suas joias, ou em um estábulo para montar as carroças. Também não é incomum que um nobre veja algum menino mensageiro nos clubes que frequenta. A única vítima que foge do padrão é um menino órfão morador de rua, então essa pode ser a pista certa para chegar ao matador. Nesse meio tempo, o alfaiate mexe nos pertences do filho quando chega na alfaiataria um conde chamado Albert, mas ele não foi atrás de nenhuma roupa e sim prestar respeito pelo filho dele. O alfaiate conta que não parou de trabalhar porque se ficar parado o ódio começa a crescer. Durante a conversa dos dois, o homem revela que gostaria de se vingar se descobrisse o culpado. Depois disso, vemos o menino tocando uma gaita em uma praça onde o William dá uma moeda para ele e o chama para conversar. Em uma lanchonete, o menino pede desculpa pelo comportamento inadequado enquanto fala de boca cheia. O William então pergunta se aquele instrumento não é dele. Quando confirma que não é um policial, o menino conta que o instrumento era de um amigo chamado Cass. Depois que o menino se foi, ele agiu como um amigo e assumiu o negócio, palavras dele, mas não toca na mesma esquina porque traz lembranças ruins. Ao descobrir onde Cass tocava, William vai até o local e observa ao redor procurando pistas, quando vê uma construção bem grande e luxuosa na quadra de trás, com uma janela à vista. Em casa ele comenta sobre a descoberta com Louis e fala que a construção é um clube gastronômico. Nesse momento chega o Conde Albert para ajudar na investigação, pois ele tem contatos no clube que podem ajudar a entrar lá, e com isso ele está disposto a ajudar o alfaiate com a sua vingança. No clube, William descobre que o Conde de Argleton é um homem que costuma sentar naquela janela, e vai até ele com a desculpa de fazer companhia para ele. O Moriarty então começa a comentar sobre as roupas e joias que o Conde usa, adivinhando onde foram feitas. Isso deixa o homem impressionado, até que o cara fala sobre o interesse do Conde em tocadores de sanfona, especialmente os mais jovens e delicados. Quando o investigador fala que os pensamentos dele já estão bem claros na cara dele, o homem levanta e vai embora, dizendo que lembrou de uma questão urgente. Mais tarde, em um beco, William despista um cara que o perseguia para logo em seguida encurralar ele no mesmo local. O homem tenta avançar para cima do William, mas logo aparece o Louis e rende ele com uma faca. Então Moriarty diz que tem algumas perguntas para fazer. À noite, em um local isolado, William se revela pro Conde de Argleton novamente, e o cara já tá amarrado e em uma cadeira. Ele também chama o alfaiate que entra no local e cumprimenta o Conde. Vemos então que o William conversou com o alfaiate previamente, perguntando se ele tá mesmo disposto a se vingar, mesmo que isso signifique cometer um crime. O homem lembra do filho e imagina pelo que a criança deve ter passado, para então concordar. De volta ao presente, ele tira uma tesoura do bolso e o Moriarty sai para fumar enquanto o homem se vinga lá dentro. Ao sair, o alfaiate tá um pouco sujo de sangue, então William oferece um lenço a ele. Um tempo depois em casa, William comenta com Louis que ainda não teve nenhuma notícia sobre o que ocorreu, e diz que quando alguém remove qualquer vestígio sobre algum crime cometido, é como se nunca tivesse sido feito. Em outras palavras, é um crime perfeito. Depois disso, vemos o passado deles, primeiramente com Albert Moriarty saindo de casa quando é abordado pelo irmão biológico chamado William. Albert tá indo para uma escola de órfãos, mas William acha estranho um nobre assim gostar de frequentar aquele lugar. Albert segue o caminho mesmo assim, refletindo sobre como odeia esse país por causa da desigualdade social que determina a vida das pessoas desde o nascimento. Ele chega na escola e vê algumas crianças pedindo ajuda para um menino novo para ler um livro. A cuidadora fala sobre os dois irmãos loiros de olhos vermelhos que foram recebidos há uma semana. Os dois sabem ler e sabem falar em latim, sendo que o mais velho é tão letrado que até impressiona os adultos. Antes de virem para essa escola, os dois frequentavam a sala de leitura do Museu Britânico sozinho. Então a chefe da biblioteca pediu
pediu para a escola tomar conta deles. Essas informações sobre a inteligência do mais velho chamam bastante a atenção do Albert. Um tempo depois, um grupo de nobres conversam em um clube, quando uma duquesa conta que adotou um órfão como um ato de caridade. Um dos homens finge que está inspirado por ela e fala que vai adotar um também. Ela então pergunta pro Conde Moriarty se ele também vai fazer o mesmo, e pressionado o homem confirma. Em casa, o Conde fala com o filho Albert para ele escolher um órfão para ser adotado, pois o cara sabe que o rapaz frequenta aquela escola de órfãos e pede para ele escolher alguém adequado e que saiba se comportar. Na próxima vez que ele vai até a escola, Albert encontra as crianças conversando na capela, onde o loiro inteligente explica sobre os nobres que têm direito ao conforto por causa da contribuição dos antepassados deles ao país, mas as crianças comentam que existem nobres muito ruins que tratam mal os pobres. O loiro confirma e pergunta se eles já sabem o que fazer quando o nobre aparecer, como ele já disse. Nesse momento, as crianças começam a falar juntas sobre enfrentar e eliminar todos os nobres malvados. Ouvindo isso, Albert fica em choque. Na próxima visita, dias depois, o Albert fala isoladamente com o loirinho sobre a ideia de se rebelar contra os nobres. Ele admite que o garoto deu uma boa aula às outras crianças, mas se rebelar contra a nobreza seria o mesmo que declarar guerra ao país inteiro, e pergunta se o garoto consegue enfrentar o país inteiro. Então o loiro revela que esse é o plano. As vidas de todos deviam ter o mesmo valor e todos deviam ter o direito de ser feliz, mas o sistema de classes corrompe o coração das pessoas como demônios, mas pode ser feito o oposto: exorcizar os demônios para libertar o coração das pessoas e eliminar a maldição para tornar o país um lugar melhor para se viver. O loiro então pergunta se Albert acharia isso ruim, pois ele pertence à nobreza. Vemos então que o irmão mais novo tá atrás do Albert segurando um canivete sem ele ver. Diante dessa situação, o Albert percebe como o menino é especial e o convida para morar com ele. Infelizmente, nem todos são flores. Até o empregado da casa despreza os meninos e manda eles entrarem pelos fundos para não sujarem o piso da mansão, mas Albert repreende o cara, dizendo que esses dois são da família agora. No dia seguinte, o irmão biológico do Albert pede pro Louis preparar um chá para ele, mas em vez de beber, o cara derrama tudo no carpete, dizendo que não tomaria um chá feito por alguém da classe dele, e manda o menino limpar com a língua. De repente, o loiro mais velho aparece e se dispõe a limpar o carpete, porém, reconhecendo que o mais velho se responsabiliza pelo mais novo, William fala que precisa discipliná-lo e manda o menino punir o irmão com um garfo, sendo esse um método que ele usa com os servos da casa. O loiro pega o garfo, coloca a própria mão sobre a mesa e fura a si mesmo em vez do irmão, perguntando por fim se o Lorde está satisfeito com isso. Um tempo depois, em um jantar entre Albert, William e os pais, William fala que não consegue estudar porque se preocupa com a presença dos outros meninos na casa. Ele diz que não se sente seguro. A senhora Moriarty fala pro marido que já tá na hora de se livrarem dos órfãos, mas o homem quer manter a reputação de bom samaritano. A mulher então comenta que seria bom ter algo para acusar os meninos na polícia para justificar uma expulsão. Nesse momento, William tem uma ideia enquanto olha os talheres. Irritado com os comentários, Albert se retira da sala de jantar, refletindo como essa família faz parte das pessoas que contaminam o mundo. Ele vai até o William loiro para pedir um certo tipo de ajuda. À noite, enquanto todos dormem, o rapaz snob vai mesmo até o quarto dos órfãos com os talheres, mas é surpreendido pelo William, que diz que essa situação é conveniente, pois vai poupar o trabalho de ter que mover o corpo dele mais tarde. O menino já entendeu que o cara queria pôr os talheres ali para acusar os dois de roubo. Ele então quebra um banco de madeira e separa uma estaca, mas revela que quem vai eliminar o cara é o próprio irmão dele, sendo que Albert tinha ido pedir ajuda para ele justamente para saber se o menino teria coragem de eliminar alguém por seus ideais. Albert pega a estaca e se aproxima do irmão, que tenta lembrá-lo que é da família, mas isso não comove o rapaz, que logo acerta ele na barriga. Assim, William fala que essa atitude é a prova da determinação de Albert. Ele também fala para não remover a estaca para não ter sangramento grave, porque a autópsia precisa declarar que o motivo de óbito foi excesso de fumaça nos pulmões. Com isso, os três finalizam um plano, abrindo todos os registros de gás das lâmpadas da casa e amarrando o gatilho de uma espingarda ao pêndulo de um relógio para gerar uma faísca. Eles se escondem no armazém, que é fechado de forma vedada, e esperam enquanto o gás se espalha pela mansão. Quando o pêndulo do relógio puxa o gatilho, uma grande explosão acontece e a casa fica em chamas. Antes de saírem, Louis usa um pedaço de madeira em brasas para se queimar, usando isso para dar mais credibilidade à história de que foi um acidente. Os três saem da casa e Albert se apresenta aos bombeiros, que já estão no local tentando conter o fogo. Ele também apresenta os irmãos William e Louis. De volta ao presente, vemos um casal em uma noite chuvosa, pedindo ajuda ao patrão, pois o filho tá gravemente doente. O médico do vilarejo tá fora essa noite e o homem pede que o Lorde disponibilize seu médico particular, porém o nobre diz que isso não é problema dele. A mulher ainda implora, mas o homem desiste da ajuda. Um tempo depois, William Moriarty chega nessa mesma cidade e fala com uma vendedora. Ele pede informação para chegar à mansão do conde e a vendedora reconhece que ele é um tal nobre que veio para a cidade para dar aula. Como a cidade é pequena, as notícias se espalham rapidamente. Perto dele tá a mesma mulher que pediu ajuda pro filho e eles se encaram por um momento. A vendedora conta que essa mulher se chama Michelle e ela odeia os nobres, pois o conde negou ajuda ao filho dela. Mais tarde, os irmãos Moriarty
Moriarty recebem um convite para jantarem com o Conde, então os três vão na mesma noite até a casa do Conde Belfort e se demonstra lisonjeado com a presença deles. Nesse jantar, eles acabam descobrindo que o Conde tem um problema no coração e toma um remédio chamado quinina para se tratar. O remédio vem de uma planta chamada quina e o Conde possui essa planta na própria estufa. Os irmãos ficam interessados pela informação, então o Conde os leva para verem as plantas raras que ele possui. É claro que não é ele que cuida, e sim o jardineiro Burton, que é o marido da Michelle. No fim da conversa, o Conde propõe que seja feita uma festa do chá nessa estufa com os irmãos Moriarty. Depois William vai até um bar e conversa com o Burton, depois de elogiar o trabalho dele como jardineiro. O nobre comenta sobre o que aconteceu com o filho do homem e manipula ele, dizendo que o cara não fez nada quando precisou, e isso deixou a esposa psicologicamente abalada. Isso deixa o jardineiro perturbado e o William se oferece para ajudar. Chega a festa do chá e os irmãos Moriarty apresentam ao Conde a geleia de toranja. Ele nunca experimentou antes, apesar de ter fruta no jardim. O homem gostou bastante da geleia, então os irmãos comentam que o suco de toranja também é muito bom. Com isso, o Conde põe Burton e Michelle para fazerem o suco. Com a faca que cortou as frutas, Michelle se aproxima e faz menção de atacar o Lorde, porém Burton a impede. Toda essa agitação faz o coração do homem disparar, então ele toma o remédio e Burton dá o soco para ele pedindo desculpas pela esposa. Nesse momento, o Conde Belfort demite o jardineiro e fala que vai punir a mulher. O casal sai da estufa para ir embora. Enquanto isso, o Conde ainda tá estressado e de repente começa a ter outro ataque. Assim, William revela que tem uma substância na toranja que anula o efeito da quinina e aumenta a pressão arterial. Quando o Conde pede para chamarem um médico, o jovem diz que houve o dia em que duas pessoas fizeram o mesmo pedido e ele deu uma certa resposta para elas, deixando claro que essa situação toda foi planejada e isso é um castigo que ele tá recebendo. No outro dia, os irmãos acompanham o casal a uma estação de trem, após Albert ter dado uma carta de recomendação ao jardineiro para ele conseguir trabalhar no jardim Queen Mary. Dias depois, na universidade, William percebe que o aluno Lucian tá faltando. O amigo dele, Tatis, fala que o rapaz tá resfriado, mas Tatis está cuidando dele pois são colegas de quarto. Pro azar do garoto, o professor vai até o dormitório para visitar o suposto aluno doente, mas percebe que Lucian não tá ali e não há sinal de alguém ter dormido na cama dele nos últimos dias. Intimidado pelo professor, Tatis conta o que aconteceu. Lucian tá desaparecida há 3 dias, sendo que já foi de sair pelos fundos algumas noites, mas sempre voltava na manhã seguinte. O rapaz então foi ao pub onde trabalha Frida, a garçonete por quem Lucian é apaixonado, mas ele não foi bem recebido. Com isso, William conclui que deve ter ocorrido algum problema com a moça. Depois disso, no campus da universidade, William é abordado por Dudley Bale, que diz trabalhar na administração da escola. Ele pergunta o que o professor fazia no dormitório dos alunos. Então William fala sobre o desaparecimento do Lucian. A princípio, Dudley sugere ignorar por enquanto, pois esse comportamento pode ser comum entre os jovens, mas William diz que 3 dias é muito tempo. Então Dudley fala que mesmo assim não devem acionar a polícia por causa da família nobre do garoto, que pode ser prejudicada se tiver problema com a lei. O cara então fala que tem certa influência na polícia e manda William deixar que ele cuida disso. Nada suspeito, né? Obviamente, William não deixa isso pra lá e vai até o pub, onde a dona do estabelecimento conta que a Frida era uma boa garota, com um sorriso contagiante, mas um morador de rua viu ela dançando em uma ponte antes de se jogar, assim ela foi de base. Ela conta que Frida e Lucian estavam apaixonados e apesar do cara ser nobre, ele pediu a plebeia em casamento. A mina aceitou porque estava grávida, porém pouco tempo depois, um homem apareceu e fez ela chorar. Depois disso, ela estava disposta a criar a criança sozinha. Mais tarde, vemos que Dudley tá mantendo Lucian em um quarto e o rapaz está sob efeito de alguma substância. No dia seguinte, William e Louis se encontram com um homem de cabelo preto, que William chama de Coronel Moran. Além dele, também chega um jovem chamado Fred, que diz que encontrou Lucian em um bordel em frente a um hospital, e que o rapaz ainda tá meio chapado de ópio. A partir dessa reunião, os 4 se preparam para punir alguém. À noite, Dudley encontra Lucian perto do rio e fica todo preocupado, já revelando que foi um problema Lucian ter engravidado a Frida, e por isso ele não teve escolha. De repente, do rio sai uma pessoa, que eles reconhecem como a Frida. Nesse momento, Dudley revela que deu muito ópio para ela, fazendo com que a moça caísse da ponte. Com essa confissão, William aparece e revela que a moça na verdade era o Fred disfarçado. O Moriarty já revela que sabe de tudo. Dudley é dono de bordéis que na fachada são hospitais. Isso permite que ele receba ópio sem levantar suspeita. Ele usa a droga para induzir os jovens filhos de nobres a cometerem erros para depois receber dinheiro das famílias para resolver os problemas causados. Depois disso, William fala que o Dudley vai pagar pelo crime dançando antes de se autodestruir. Nesse momento, Moran começa a disparar de uma janela à distância, o que faz o cara tentar evitar as balas como se estivesse dançando mesmo, até que ele começa a alucinar e cai da ponte, sendo levado poeticamente pela Frida. Percebendo a realidade, o Lucian começa a chorar, mas vai ao túmulo dela no dia seguinte, enquanto os 4 observam ao longe. Mas alguns dias depois é mostrado um conde chamado Anders, esperando para entrar no navio Noatic que tá prestes a inaugurar. O nobre reclama que tem muitos pobres no local, quando Fred disfarçado de funcionário diz que o navio tem 3 níveis
níveis diferentes de classes, com preços diferentes, mas o homem acha que um navio tão importante só devia ter gente nobre. Voltando um pouco no tempo, vemos o William conversando com os parceiros sobre um novo plano. Atrás dele dá pra ver um desenho técnico e fotos do navio. William diz que podem começar a mudar o sistema afundando Londres em crimes. Ele se baseia no fato que o abatimento é a ideia que mais desperta emoções em humanos, e o Albert concorda, quem diria. Por fim, William tira uma foto do bolso e é do Conde Blitz Enders, que será o primeiro alvo deles. De volta ao presente, o Conde esbarra em um homem comum na fila e passa direto. O homem então reclama da atitude, mas o Enders manda ele se pôr no seu lugar e é convidado a entrar pelo Moran, que também tá disfarçado. Mais tarde, no restaurante, o Conde reclama pois não foi reservada uma mesa para ele. O funcionário sugere levá-lo ao restaurante do andar de baixo, mas essa ideia não agrada o nobre. De repente, uma menina acaba derramando bebida nele e o cara ameaça ela, fazendo a criança chorar. William aproveita para se apresentar e oferece um lenço para ele se limpar. Depois disso, vemos que o homem que reclamou com o Conde na entrada tem contato com o Morgan, que manda ele continuar incomodando o nobre. É nesse momento que ficamos sabendo que esse homem se chama Thomas, e é um criminoso cruel que William tá usando para concretizar o plano. Um tempo depois, William anda pensativo até se deparar com uma escada luxuosa. Ele para e fica olhando, quando de repente umas mulheres que estão se divertindo com a inteligência de um cara pedem para ele adivinhar a profissão do loiro. O cara faz isso apenas olhando as pessoas e logo adivinha que o William é um matemático. Quando as mulheres pedem explicações, ele diz que percebeu que o William parou ao ver a escada e ficou admirando, provavelmente tentando entender se ela seguiu o padrão de espiral da proporção áurea. Depois de admitir que é um matemático, William também adivinha várias coisas sobre o homem, como o instrumento que ele toca, o fato de ser adepto a lutas e esportes e que possui algum nível de dependência química, entre outras coisas. Logo as mulheres chamam ele para continuar adivinhando as profissões das pessoas. Enders, por sua vez, está frustrado com todas as situações que ocorreram no navio e deseja voltar a um campo de caça, mas percebe que não precisa disso. Ele considera que no navio apenas os nobres são humanos. O nobre encontra Thomas e leva ele ao seu quarto para pedir desculpas pelo comportamento. Lá ele tranca a porta. Thomas pensa em beber para usar a desculpa de embriaguez para continuar provocando o Conde, mas Enders tem outros planos. Com uma faca ele ataca o cara. Nesse meio tempo, Moran avisa William sobre o ocorrido e que a porta tá aberta. Então ele vai até o quarto e surpreende o Conde, que achava que a porta estava trancada. Ao ver o Conde ao lado de Thomas caído, William fala que esse é um problema sério. Enders tenta dizer que só se defendeu de um ataque do homem que tentou roubá-lo, mas William diz que não vê sinais de tentativa de roubo, além de que a forma que a adaga foi cravada indica outras coisas também. Apesar disso, Moriarty finge não duvidar do nobre e fala que só será difícil provar que o homem tentou roubá-lo, e sugere se livrar da evidência no oceano. Já que a noite está sem a luz da lua, ninguém vai perceber. Eles fazem isso e voltam ao quarto, mas no andar de baixo, Fred e Moran pegaram o corpo com uma rede. No dia seguinte, após o primeiro ato de uma apresentação de balé, William vai até o camarote para falar com Enders, fingindo preocupação, e empresta um binóculo para ele olhar nas fileiras de baixo, onde encontra o Thomas aparentemente vivo, mas sabemos que é o Fred disfarçado. O nobre então desce as escadas correndo para ir até a fileira, mas não encontra um homem. Então o garoto aponta para onde o cara foi. Seguindo o caminho, Enders chega no andar de baixo, onde encontra o corpo exatamente como tinha ficado no quarto. Ele começa a bater e xingar até que decide se certificar do abatimento. Quando o homem levanta a faca novamente, William confirma e Moran dá o sinal pro Fred puxar uma alavanca. Uma plataforma começa a subir, com o Conde acertando o corpo várias vezes até perceber que tá no palco do balé. Todos ficam assustados, mas ele tenta se justificar, dizendo que é só alguém de classe baixa. Outro nobre provoca ele. Isso faz Enders tentar atacar o homem também, mas o cara inteligente de antes o impede e vai até o corpo de Thomas para fazer umas verificações. Nesse meio tempo, Enders sobe um mastro para se esconder, mas Moran tem ele na mira e quando o cara tenta alcançar uma corda, é disparado na mão dele, fazendo ele cair. Ao longe, ele ainda vê William que solta um sorriso pro Conde e Enders acaba caindo diretamente na água. Infelizmente, quando todos desembarcam, aquele homem inteligente vai até o William e revela que descobriu que o corpo já estava falecido há algum tempo, mas Enders não parecia saber disso. Então ele acha que tem mais alguém envolvido, que induziu o Conde a achar que Thomas estava vivo. O cara investigou o navio, mas não encontrou nada e por enquanto não tem ideia de quem seja a mente por trás do crime. Antes de ir embora, William finalmente pergunta o nome dele, que se apresenta como ninguém menos que Sherlock Holmes. Ora. Já em casa, Sherlock tá com problemas para pagar o aluguel para a senhora Hudson, já que o trabalho dele depende de casos para serem pegos. Nesse momento aparece o amigo dele, o Dr. Stanford. Ele é um médico que sugere que o Sherlock encontre um colega de quarto para dividir o aluguel. Infelizmente, as pessoas que eles encontram não são opções muito boas. Mais tarde, com Sherlock em um bar, Stanford lembra de uma pessoa que pode servir. É mostrado então um cara chegando na casa do detetive. Ele bate na porta, mas ninguém abre, então ele vai entrando. O homem vê o Sherlock caído com bastante sangue no chão e já vai direto checar os sinais vitais que estão todos normais e sem nenhum ferimento externo. Sherlock acorda de repente e vê pelo relógio do cara que já tá tarde. Ele explica que o sangue no chão é sangue de vaca, e
ele vê que o teste que estava fazendo dê certo. É um reagente que permite saber se uma substância é sangue ou não. Isso vai ajudar a resolver muitos casos quando for aplicado. Só agora ele percebe que não conhece o cara e finalmente pergunta quem é ele. O cara fala que se chama John H. Watson. Logo o detetive adivinha que ele é um ex-médico que serviu no Afeganistão, pela forma como ele checou os sinais vitais e pelo modelo do relógio dele. Mais tarde eles conversam com a senhorinha que tá se dando bem com o Watson, quando de repente chega o inspetor Lestrade no recinto para falar com Sherlock. Mas em vez de passar no caso da polícia, ele apareceu para levar o detetive para ser investigado. Um homem chamado Conde Drebber foi de base e na cena do crime foi encontrado o nome Sherlock escrito com sangue. Com isso, Sherlock é levado como suspeito. Na prisão, o detetive convence Lestrade a levá-lo até a cena do crime para investigar. Antes de ir, ele pede ajuda ao Watson, que concorda prontamente, então eles vão até o local. Lá o inspetor explica que todos os empregados estavam longe no momento do crime, exceto o mordomo que foi dopado e a cozinheira que é praticamente surda. Watson dá uma olhada na cena e constata que foram disparos a queima-roupa e que o homem perdeu muito sangue, sendo essa a causa da morte. Sherlock dá uma de desentendido para chegar até atrás de uma mesa e pegar alguma coisa. Sobre o crime, ele fala que a escrita não foi feita pelo Conde Drebber, porque a largura das letras é maior que a dos dedos dele, então ele teria que ter feito cada traço 2 vezes e não daria tempo. Pensando nas proporções, é provável que o criminoso seja maior que a vítima. Além disso, deve ser um amador, pois um profissional teria disparado diretamente na face, além de que esse não acertou em nenhum ponto vital, então alguém fez um plano bem elaborado para que o crime fosse cometido sem ninguém para ouvir, enquanto o matador amador foi até o local para executar o ato. Depois disso, na carroça indo embora do local, o inspetor tá conduzindo quando finge que perdeu o controle do cavalo só para dar a chance do Sherlock fugir. O detetive vai direto até Watson em um ponto de encontro e mostra o anel da cena do crime que vão usar para fazer uma armadilha, sendo que esse foi o item que ele pegou antes. Enquanto isso, o homem conversa com Fred dizendo que perdeu o anel na cena e precisa pegar de volta. Porém, o cara passa mal do nada durante a conversa. Pouco tempo depois, William lê o jornal com o anúncio de ter encontrado o anel feito pelo Watson. Ele e os irmãos já sabem que isso é uma armadilha. Sherlock, por sua vez, reúne uma molecada da rua para fazer um certo serviço. Mais tarde, uma senhora vai até Watson para recuperar o anel. Ela fala que era o anel da filha e diz exatamente o nome escrito no item, Lucy. Watson então passa o anel para ela, que sai andando lentamente enquanto Sherlock a persegue de forma discreta, até que em um beco a velha some. O detetive corre atrás, mas ela é bem rápida. Além disso, ela também é ágil e se defende muito bem quando o homem alcança ela. No entanto, um soco do cara quebra parte da máscara do Fred, que ainda derruba ele e sai correndo para fugir pelos telhados. Mais tarde, Holmes e Watson pegam uma carruagem e o detetive passa o relatório do Lestrade sobre o passado do Conde. Acontece que ele era um mulherengo que também se aproveitava de mulheres de classe baixa. Normalmente ele se resolvia com dinheiro, mas uma delas, chamada Lucy, foi diferente. Ela tinha se casado com um homem chamado Jefferson Hope. Pouco depois dela desaparecer, o corpo foi entregue ao Jefferson com diversas marcas de ferimentos. Com essas informações, Sherlock alega que o criminoso é o Jefferson Hope, que é também o condutor da carruagem. Ele também fala que viu as marcas de rodas na frente da casa do Conde. As marcas eram de uma carruagem menor do que as que eram comuns naquela área. Seria tolo uma pessoa pegar uma carruagem até o local para cometer o crime e voltar para a mesma carruagem sendo vista pelo condutor. Então o mais lógico é que o culpado fosse o próprio condutor da carruagem. Então Sherlock pediu ajuda para os meninos para encontrarem um condutor de carruagem que fosse um homem grande que tivesse ido ao endereço no dia do crime. Depois de ouvir tudo isso, o condutor confessa que cometeu o crime por vingança pela esposa e sugere fazer um acordo com Sherlock. Os três vão a um cemitério onde o cara tosse um pouco de sangue e fala que já não tem muito tempo de vida. Ele puxa uma arma e joga aos pés do detetive, pedindo que o cara acabe com a vida dele. Enquanto isso, Fred observa de cima do telhado. Hope fala que se Sherlock fizer o que ele pediu, será revelado quem tá por trás do planejamento do crime. Holmes fala que se fizer isso, a situação dele vai piorar, pois ainda é o suspeito principal do crime, mas o homem diz que será arranjado uma testemunha para depor a favor do detetive. Sherlock se abaixa para pegar a arma e Watson fica totalmente contra, aponta na própria arma pro parceiro e dizendo para não fazer isso. Mesmo assim, Holmes levanta e dispara, mas não no homem, e sim no chão. Ele fala que mistérios devem ser resolvidos e não obtidas respostas em um acordo esquisito, por isso não tem motivo para tirar a vida do criminoso. Depois disso, Sherlock leva o Hope para a delegacia e o homem se entrega. Enquanto isso, William e os outros comentam sobre como o detetive mandou bem nessa investigação e revelam que o verdadeiro motivo era saber se ele era capaz de fazer tudo e qualquer coisa pelo que queria. E apesar de demonstrar grande interesse, o cara não foi até o fim, o que significa que ele tem algum valor. William então afirma que Holmes será o responsável por desvendar os crimes deles a partir de agora. Com a solução do caso do Drebber, Sherlock Holmes ganhou muita reputação como detetive. Com isso, ele conseguiu muitos trabalhos e solucionou muitos casos, mas mesmo assim ele tá muito agitado e inquieto nos últimos dias. Em uma conversa com Watson, Holmes fala que tá entediado com esses mistérios banais que tem resolvido. Ele quer algo grande
como a mente genial por trás do caso Drebber. Mais tarde, o detetive faz alguns disparos em casa, chamando a atenção do Watson e da Hudson. Em seguida, chega o inspetor Lestrade, que estava fazendo a barba ali perto e Holmes já sabia disso. Ele fez os disparos para chamar a atenção. Sherlock então pergunta se teve algum caso recente de algum nobre aristocrata eliminado. O inspetor pensa um pouco e fala sobre o conde de Headshire, que faleceu à beira de um lago em York. O homem tinha uma doença crônica e não foi encontrado nada que indicasse um crime, então a morte foi atribuída à doença. Com isso, Sherlock se prepara para ir até o local para investigar se foi ou não um crime. Depois de uma viagem de trem, eles chegam até onde foi encontrado o corpo e Sherlock dá uma olhada bem de perto, mas não encontra nada. Então eles acabam tendo que pegar o trem de volta para Londres, pois aparentemente foi mesmo uma baixa por causas naturais. No restaurante do trem, Sherlock encontra um rosto conhecido. Ele vai até a mesa do William e do Louis e se senta com eles. Eles conversam um pouco sobre a notícia do caso Drebber e o detetive revela que está entediado com os casos menores e veio investigar um possível caso em York, mas não deu em nada. Porém, o cara comenta que tá ligando uma série de casos envolvendo homens nobres. Ele imagina que os casos do Enders e do Drebber estão ligados pois foram semelhantes, pelo fato de homens nobres terem a vida particular revelada ao público. E os dois crimes foram arquitetados por uma mente genial. William comenta que essas informações são vagas, mas Holmes fala sobre o Hope ter comentado que havia uma mente genial por trás do caso Drebber. Ele também conta que foi até a prisão para falar com Hope, e o prisioneiro revelou o nome de quem planejou tudo, dizendo que foi o William James Moriarty. Louis se questiona se o detetive tá blefando, pois ficaram de olho no Hope e ele não teve contato com ninguém. William então diz que é uma alegação interessante, mas é impossível provar que não tá envolvido, e provar o contrário seria o trabalho do detetive. Essa enrolação faz Holmes cair na risada e revelar que foi só uma brincadeira, mas que seria incrível se o William fosse mesmo esse homem. O loiro então fala pegue-me se for capaz, para se manter na piada do detetive. Os dois estão se dando bem, mas chega o Lestrade para conversar com eles quando de repente uma mulher grita e todos vão ver o que aconteceu. Em uma cabine tem um homem caído e muito sangue espalhado. Sherlock diz que com certeza foi um crime e desafia o William a investigar e ver quem dos dois vai desvendar esse caso primeiro. O loiro aceita, porém do nada Watson se aproxima com uma mancha vermelha na roupa. A polícia ferroviária chega em seguida para prender o Watson, mas ele diz que um homem esbarrou nele quando saía do banheiro e não tinha percebido a mancha. O inspetor avisa que o Watson é ajudante do detetive Sherlock Holmes, mas os policiais não querem nem saber. Porém, Sherlock avisa que tem pouco tempo para acharem o culpado, pois faltam 48 minutos para chegarem na próxima estação, e é claro que os policiais não vão conseguir solucionar isso em tão pouco tempo. William, por sua vez, comenta com Louis que não vai deixar de se envolver, pois tem um inocente sendo acusado do crime. A pedido do inspetor, os policiais deixam os dois assumirem o caso, mas vão ficar com Watson sob custódia por enquanto. Primeiro os caras analisam a cena do crime. Com o documento, descobrem que a vítima era um joalheiro, e o criminoso é um homem que entrou no trem pela estação Duran e tentou roubar o joalheiro, mas não conseguiu, então eliminou o homem. William concorda com essas informações, pois há duas marcas de sapato na cabine, um da vítima e outro do criminoso, que calça 44 e tá deixando marcas de lama porque tava chovendo em Duran. Numa garrafa de whisky, William sente o cheiro de cloral que foi usado para tentar fazer o joalheiro dormir, mas provavelmente o efeito não foi forte o suficiente e a vítima acordou no meio do roubo. Pela marca do ferimento, o suspeito deve ter usado uma faca e deve ter tentado abrir a mala com a mesma faca. O criminoso pode ter colocado a mão no ferimento, assustado com a quantidade de sangue. Aparentemente, o cara saiu dali apenas com a chave da cabine e a arma do crime. Depois William para conversar com Louis e eles constatam que o criminoso deve ter ido ao banheiro para se livrar da faca e da chave pela janela, e também para se lavar e limpar as roupas, ou seja, é alguém que não podia se livrar do que vestia. Um fato é que as pegadas têm o mesmo formato dos sapatos dos funcionários do trem, então deve ser um deles, por isso não poderia se livrar das roupas e luvas. Algum tempo depois, Sherlock chega na mesma conclusão e todos os tripulantes são reunidos. Eles separam os dois que calçam 44 e pedem para examinar as luvas. Um deles está limpo, mas o outro tá com as luvas molhadas e fica relutante, porém acaba mostrando elas sujas de sangue, só que o cara diz que estão errados. Ele tira as luvas e mostra que se machucou, alegando que não teve tempo de fazer um curativo. É óbvio que ele tá mentindo, mas não tem mais evidências. No entanto, William comenta de uma pequena mancha de sangue na lente dos óculos. O cara fica sem argumentos e assume o crime, dizendo que só pretendia roubar o joalheiro. Assim o caso é solucionado, faltando 3 minutos para chegarem à próxima estação. Mais tarde, William admite pro Louis que já sabia que o criminoso tentaria se justificar, então ele plantou as provas finais com o próprio sangue. Ele conversou com cada um dos tripulantes para plantar uma gota em cada um deles com o intuito de incriminar o cara certo na hora certa. William teve que fazer isso porque Holmes é correto demais para tentar algo do tipo, não que isso seja ruim. E falando nele, em o bar, Sherlock finalmente fala com Watson e o convida para ser um parceiro de investigação, depois de ter ajudado tanto nos casos. Galera, caso vocês queiram uma continuação desse anime, é só falar nos comentários aqui embaixo, beleza? Deixa um gostei para apoiar esse vídeo e caso ainda não for, se inscreve
no canal e ativa o sininho para receber os vídeos novos aqui do canal. Valeu galera, se cuidem!